aqui em casa nem liga esse trem de Globo, não. E para. Nem pega. Deve estar doido aí vendo o cru. Deve ser. Entre 6 e 7 metros, Belão. Entre 6 e 7 metros. Por causa da argila? Pode ser isso aí, isso é uma boa ideia. Deixa os outros pensar um pouco aí pra gente discutir. Deixa eu só encher meu copo d'água aqui, calma aí. E aí? Falaram ali entre 6 e 7 metros, mais alguém tem alguma opinião? Nenhuma opiniãozinha, eu poderia colocar, se eu estou buscando SPT melhor, poderia colocar aí com 9 metros, ó, 11 metros, poderia? Agora vocês vão pegar o pernil, tirar do forno e deixar esfriar. Só a partir daí que vocês vão poder cortar. Alô, tô dando aula para alguém? Eu poderia... Não. Eu poderia sentar ali na cota de 11 metros com SPT 16 ou na cota de 12? Eu não poderia. Por que eu não poderia? Por causa da hora do acabamento, lá você precisa de acabamento. Não, por outro motivo. Alguém já quase deu a resposta. Quando alguém falou uma profundidade lá de 6 metros, ele até deu a resposta. Não, eu falei por causa da argila. Exatamente, porque tem que ser em solo coesivo. Se eu passo da cota de 8 metros, o meu material... Exatamente, o meu material não pode... o tubulão já não suporta mais as próprias situações. Então, eu não posso ter em solos não coesivos, né? Porque a parede não vai conseguir ter estabilidade. Então, o meu tubulão, ele tem que sempre estar condicionado a solos coesivos. Então, nesse caso aí, o limite do tubulão seria ali 8 metros. Aí, eu teria que analisar. Às vezes é melhor... Então, eu poderia colocar em 7, em 8, em 6. De 6 para 7, eu tenho um ganho de SPT significativo. Eu até acho que nessa condição aí, ou a gente iria até o 8 metros para tentar, no bulbo, pegar esse SPT 16, mas como dificilmente eu vou pegar esse SPT 16, se ele for instalado no 7 ou no 8, vai dar uma diferença muito pequena de deformação, mas tanto faz. Só que, lógico, quanto mais profundo, maior o risco. Então, talvez, nesse caso aqui, ó, a melhor cota aí seja próxima de 7 metros, 7 metros e meio, até 8 metros. Eu vou usar, no nosso aqui, eu vou usar
a cota de 7 metros. Então, aí nós definimos aqui que a cota de assentamento vai ser 7 metros. Beleza. Então, aí agora a gente pode partir para o dimensionamento. A gente viu, né? A gente vai começar sempre pelo tubulão de divisa, né? É igual em fundações. Então, a gente vai sempre começar pelas divisas. Por quê? Porque as divisas vão ser ligadas ao centro por vigas de alavanca ou por vigas de equilíbrio que irão reduzir, né? Ou gerar um alívio na carga dos pilares centrados. Então, no nosso caso ali, nós vamos começar pelo pilar P9. Então, nós vamos começar aqui pelo pilar P9. Beleza. A gente começa com o... A gente sabe que o pilar P9, ele está bem na divisa. A viga de equilíbrio vai estar aqui, né? Então, o meu tubulão, ele vai ser um retângulo associado a 2 semicírculos, com o meu fustian aqui. É isso? Então, a gente vai ter, transformando isso aqui num esquema estático, né? Essa viga de equilíbrio, eu tenho aqui chegando a carga do P9, a resultante do tubulão R9, tenho aqui a carga do pilar centrado, que é o P11, e a carga e a resultante do tubulão P11. Beleza. Por condição, eu conheço o comprimento da viga de equilíbrio, foi dado lá 5,10 metros. Eu conheço esse comprimento, só que a gente já viu que a excentricidade ela vale o Bzão da fundação dividido por 2 menos o Bzinho do pilar dividido por 2. Então, eu tenho que adotar um valor para B. Quanto nós vamos adotar para B aí? Vamos num chute, para a gente não ter nem noção. Vamos lá, quanto que vocês querem colocar para B aí? Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Uns 4 metros? Uns 3,5 por aí? Tá, podemos colocar aí. Então, vamos lá, 3,5. Espero que o meu SPT aguente. Para o meu SPT dar, vou colocar 3 metros, tá? Senão nós vamos ficar sem SPT lá. Vou colocar 3 metros. Então, nós adotamos um valor para B. O pilar P9, ele tem, o Bzinho dele tem 20 centímetros. Então, se nós adotamos um B de 3 metros, a excentricidade vai ser 3 metros dividido por 2, menos o do Bzinho do pilar, 20 centímetros, é 0,2 dividido por 2, vai dar 1
0,4. Se a gente fizer aqui, ó, o momento no centro de gravidade do pilar P11, a gente vai ver que a resultante R9, ela vale a carga P9 vezes o comprimento L, dividido por L, menos a excentricidade. Então, a resultante, né, ou a carga que o tubulão de divisa vai realmente suportar, ela vale a carga do pilar, que foi 890, vezes o comprimento L de 5,10 metros, dividido pelo comprimento menos a excentricidade. Mil duzentos e vinte e seis vírgula setenta e seis. Como? 1226. Ah, 1226. Entendi 1 milhão. Tô ficando doido. Vírgula 76. 76 quilonewtons. Beleza, então a gente achou o valor da resultante R9, que é aquela que o elemento vai ser dimensionado. Eu vou só pegar para a gente desenhar o tubulão, que só vou copiar aqui a imagem do SPT aqui para a gente aqui. Então tá, coloquei aqui, deixa eu voltar lá. Então, beleza, então a gente já sabe a carga que o pilar P9 vai levar para a fundação. Beleza, 1226,76 quilonewtons. A gente começa, então, dimensionando o fuste do tubulão. A gente começa, então, dimensionando o fuste do tubulão. A gente viu que o fuste, né, o diâmetro do fuste vale raiz de... Nossa, eu não vou lembrar dessa fórmula de cabeça nem amarrado. Deixa eu... No primeiro dia, assim, a cabeça não vai lembrar dela inteira. Então, aí o diâmetro do fuste vale 4 vezes a carga de cálculo, vezes o coeficiente γc, que depende do tubulão ter ou não revestimento, dividido por 0,85, vezes π, vezes o FCK do concreto. Então, no nosso caso aí, ó, o diâmetro do fuste, ele vale 4 vezes a carga de cálculo, que foi 1.226. Gente, só um minuto aí que tocou a campainha aqui. Só um minuto, só um minuto. Não, tranquilo, tranquilo, valeu.
Bom de aula online é isso, até a campainha toca. Mas então vai lá, é 1.226,76. No nosso caso, não vai ter revestimento. Então, se não vai ter revestimento, o fator gama C 1,6 dividido por 0,85 vezes π vezes o FCK do concreto, 25 MPa, é 2,5 kN por centímetro quadrado. Como aqui a unidade da carga está em kN, isso aqui vai estar em kN por centímetro quadrado. KN corta com kN. O diâmetro do fuste aqui, ó, vai ser dado em centímetros. Então, 34,30 centímetros. Só que vocês vão te convir que um diâmetro desse, um cara não consegue entrar e furar. Então, é impossível. Então, a gente falou aí que o diâmetro mínimo nós ainda vamos usar aqui os 60, mas isso vai mudar para 80. Então, o que vai mudar aí vai ser só o volume, o valor do volume. Mas a forma de dimensionar vai ser a mesma. E aí, até então, por que a gente não coloca armadura? Olha só, se for só concreto, a gente precisa de 34 e coloca 60. Para que eu vou gastar com aço, né? Então, o aço realmente é só para ancoragem do bloco no fuste do tubulão. Então, a gente acha aí o diâmetro do fuste. Se a gente achou o diâmetro do fuste, a gente vai atrás da base. Então, a base alargada, a gente viu, que a área da fundação é a carga dividido pela tensão admissível. Então, a gente tem que ir atrás dessa tensão admissível no bulbo. Se a gente considerou que o tubulão ele vai estar assente aqui, ó, na carga de 7 metros, então o tubulão está aqui, ó, construído. O meu bulbo, se o B vale 3 metros, o meu bulbo ele vale 6 metros. Então, aqui abaixo do tubulão, aqui, ó, 7 mais 6, 13. Então, ele vai até 13 metros aqui, ó. Então, todo esse é o meu bulbo. Então, a tensão admissível, a gente viu que pela equação do Alonso, ela vale o NSPT médio no bulbo sobre 30. Então, nesse caso aqui, ó, o meu NSPT médio nesse bulbo ia contemplar o solo que está de 7 até 8, que tem SPT 12. O solo que está de 8 até 9, que tem SPT 12. O solo que está de 9 até 10, que tem SPT 13. O solo que está de 10 até 11 tem SPT 12. O solo de 11 até 12, 16. E de 12 até 13, 19. Isso dividido pelo número de SPTs, 6. Então, o NSPT médio aí... 14. 14. 14. Então, a gente achou aí a tensão admissível. 14 dividido por 30.
0,47. 0,47 MPa. Então, achamos aí a tensão admissível. Olha só, se a gente quisesse comparar, né, só a ponto de comparação aí, se a gente quisesse fazer a tensão admissível igual ao NSPT médio sobre 50 mais a sobrecarga lateral, aqui é um Q, mais a sobrecarga lateral, olha só, a gente teria que a tensão admissível, ela seria 14 sobre 50, mais a sobrecarga lateral, aqui até chegar nos 7 metros, a gente tem 4 metros de um solo que tem peso específico de 16, mais 3 metros de um solo que tem peso específico de 17,3, eu acho. Só voltar para confirmar. Isso mesmo, 17,3. Para colocar em MPa, fiz 10 a menos 3. É 0,40. 0,40. Então, vocês podem ver aí que mesmo no método Teixeira, né, que é mais indicado para fundações diretas, já teria uma tensão admissível maior que a gente já tem o costume. Por quê? Porque a contribuição da sobrecarga lateral é bem significativa, né? Mas nós vamos continuar aí, era só fiz para mostrar, mas nós vamos continuar utilizando o NSPT médio sobre 30. Tá? Então, deu aí 0,47. Aí a gente viu, né, que no caso da base alargada da falsa elipse, é um retângulo. Cadê o trem? Tá aqui. É um retângulo mais 2 semicírculos. É isso? Se isso aqui parecer um semicírculo para vocês, tá? Mas é 2 retângulos. Então, a área do retângulo, se aqui vale X e aqui vale B, e aqui vale B, a área aqui, a área do retângulo é B vezes X, e a área de 2 semicírculos é a área de um círculo, que é π vezes o valor do B ao quadrado sobre 4. Isso vai ser igual a carga dividido pela tensão admissível. Beleza, a gente ia ter que resolver essa equação. Como a gente já tem o valor para B, a gente vai atrás do valor do X. Então, o X ele vai valer PD dividido pela tensão admissível menos π vezes B ao quadrado dividido por 4, isso tudo dividido por B. Então, no nosso caso aí, ó, o X valeria, a carga foi 1.226,76, a carga 1.226,76. Deixa eu apagar aqui, porque senão não vai caber. Dividido pela tensão admissível, que foi 0,47 MPa, é 470 kPa, menos π, vezes o valor do B que a gente adotou de 3 metros ao quadrado, dividido por 4, isso tudo dividido pelo valor do B. Então, o X aí
pode dar valor negativo, sim? Pode, é. Menos 1,48. Menos 1,48. Volta aqui, mouse. Menos 1,48 metros. Aí o que quer dizer para a gente ter dado o valor negativo? Vocês estão ligados que eu continuo esperando, né? O porquê do negativo, para a gente pensar um pouquinho só de manhã aí. E aí? O valor do X, ele depende de quê? Com o X eu determino o que dessa fundação aí? Hein? O X está relacionado aonde aqui, ó? Está relacionado na área, não é não? Então quer dizer que dessa forma que eu estou fazendo a área aí, a área desse elemento, ela está tão grande que o X poderia ser negativo, que ainda daria. Isso quer dizer o quê? Que se eu tivesse só 2 semicírculos, ainda estaria sobrando muito. Agora, bem facilitado, isso quer dizer o que para a gente? Tá muito majorado, alguma coisa assim? Isso quer dizer que o valor do B está muito grande. Né? O B que a gente adotou está muito grande. Porque a gente não disse que esse X, né? A gente disse que esse X, ó, ele vai ser maior ou igual o valor do diâmetro do fuste que a gente definiu aí como sendo 60 centímetros. Então quer dizer que o B que a gente adotou está muito grande. Se a gente voltar aqui, ó, a gente adotou um B de 3 metros. Então esse B está muito grande, nós vamos ter que adotar um outro valor para B. Então nós vamos ter que redimensionar aí, né? Partir para o redimensionamento, onde eu vou ter que adotar um valor de B menor. Quanto vocês querem adotar aí? Aquele valor lá que achou negativo, né? O tanto essa relação, não? Pode ser, ué, pode ser. Quer colocar aquele? Então aquele lá é 1,5 m, né? Foi isso que deu? 1,48. Então vamos adotar aqui o B de 1,5 m.
Então, quando B... Ué, ficou doido. Quando B vale 1,5 m, o bulbo vai valer 3 metros. Vou calcular primeiro a resultante R9, que vale a carga de cálculo que eu esqueci, 890, que é a carga do pilar R9, então vale 890 vezes o vão de 5,10, dividido pelo comprimento da viga, menos a excentricidade, sendo que a excentricidade vale o B dividido por 2, menos o Bzinho do pilar. O pilar tem 20 por 60, né? Então 20 centímetros. A excentricidade aqui, 0,65. Então, menos 0,65. Ó, tá ficando doidaço. Mil e vinte. 1020. Então, vai dar 1020 quilonewtons. Se a gente está aplicando, né, construindo o tubulão, ó, aqui na cota de 7 metros, o nosso bulbo aqui vai ter 3 metros, ele vai até 10 metros. O nosso NSPT médio nesse caso aí, ó, é o SPT de 7 até 8, mais de 8 até 9, mais de 9 até 10, dividido por 3. 33. 12,33. A tensão admissível, então, vai valer esses 12,33 dividido por 30. 0,41. 0,41 MPa. O valor do X, então, vale a carga, 1020, dividido pela tensão admissível de 410, menos a área dos dois semicírculos, π vezes o diâmetro de 1,5 ao quadrado dividido por 4, isso tudo dividido pelo valor do B de 1,5. Zero 48. 0,48? Isso. Então aí 0,48 metros. Então esse teria que ser o valor de X. Só que como o X tem que ser maior ou igual ao DF, o X aqui que a gente vai adotar é 60 centímetros e não 48. Né? Ah, e se eu quisesse... Então quer dizer que está sobrando ainda. Se eu quisesse colocar mais em conta para eu aumentar ainda o valor de X, eu tinha que reduzir o B de novo, ir lá, recalcular. Então isso aí é um processo até achar um valor bacana. Ok? Mas aí, nesse momento, a gente já achou. Agora aqui é... Ficou meio fora da escala para variar.
mas o que vale é a intenção. Então, aqui é o B dividido por 2, aqui é o X, aqui é o B dividido por 2. Aqui vale o valor do B, né? 2 semicírculos e um círculo. Ó, 2 semicírculos e um retângulo. Então, quer dizer, ó, que essa dimensão aqui desse elemento, o B foi 1,5. Então, aqui vale 0,75 mais o X de 60 centímetros mais o B sobre 2 de 0,75. Então, aqui esse comprimento total, 2,10 metros por uma largura do valor do B de 1,5. A gente sabendo ainda que aqui a gente tem ainda o fuste, que tem aí um diâmetro de 60 centímetros. Né? Então, esse aí seria a planta. Aí agora a gente precisa determinar a altura do tubulão. A altura do tubulão. Vou tentar só desenhar aqui de novo, aqui mais ou menos. Então, aí a gente vai atrás agora dessa altura H do tubulão aqui. A gente viu que essa altura, ela está condicionada a um valor beta, né? A um ângulo aqui, ó. Beta. Deixa eu só pegar aqui, eu estava selecionando ele aqui enquanto você estava pensando. Deixa eu pegar só o item da norma aqui direitinho aqui pra gente aqui só. A norma 6122. Dois. Lá na norma 6122, no item 7.8.2, então, a NBR 6122, o item 7.8.2 fala que nos blocos, né, os blocos de concreto, o ângulo beta, a gente tem que a tangente do beta sobre o beta em radianos, ele tem que ser maior ou igual à tensão admissível do terreno sobre a tensão do concreto, a tração, mais 1. Onde essa tensão do concreto
atração, ela pode ser dada pelo FCTK da norma. Puxa, cadê aqui, gente? Meu Deus do céu, tem sumiu. Tá aqui. Então, ela pode, a tensão do concreto, a tração, ela pode ser o FCTD da nossa norma de concreto, que isso aqui está lá no item 8.2.5 da nossa NBR 6118. Então, nessa condição lá, a resistência do concreto à tração vale 0,3 do FCK elevado a 2/3. Então, a tensão do concreto à tração, 0,3 vezes 25 elevado a 2/3. 2,56. 2,56 MPa. Então, tangente de beta sobre beta tem que ser maior ou igual à tensão admissível, que foi 410 kPa, né? 0,41 MPa, dividido pela tensão do concreto. A tração, aqui gente, desculpa, tá? Aqui é 0,4 da resistência à tração. Então, é isso aqui. Tô vendo que o valor ia dar maluco. Isso aqui vezes 0,4. Porque dessa fórmula aqui, ó, a tensão do concreto à tração é 40% do FCTD, ou do FCTK, ou do FCTM. Tem várias definições. Panguei aqui. Então, vai ter um 0,4 aqui. E a norma ainda condiciona que esse valor do concreto à tração, ainda bem que eu voltei na norma aqui, ó, do concreto à tração, ele tem que ser menor ou igual a 0,8 MPa. Então, isso aqui vai dar quanto? 1,02 MPa. Então, aí seria maior que 0,8. Então, a tensão do concreto à tração vai ser 0,8 MPa, que é o maior valor possível. Então, isso aqui dividido por 0,8 mais 1. Então, tangente de beta sobre beta tem que ser maior ou igual a quanto? 1,51. 1,51. Então, beleza. Então, eu tenho que achar aí o valor do beta, do ângulo beta, que a tangente desse ângulo dividido por ele em radianos tem que ser maior ou igual a 1,51. Deve haver, não vou falar que não tem, não, mas deve haver uma fórmula de determinar matematicamente esse beta, mas eu realmente, no meu pouco conhecimento de matemática, eu não conheço. Então, eu faço isso aí por tentativa e erro, né? Eu faço isso por tentativa e erro. Eu coloco aqui, ó, o valor de beta em graus, coloco o valor de tangente de beta em graus e coloco o valor do beta em radianos. E, lógico, pego aqui e divido tangente de beta por beta. Então, ó, a gente viu
que provavelmente em tubulões, isso vai estar próximo de 60 graus. Então, eu vou começar por 60 graus. Ó. Se for 60 graus o beta, tangente de 60 graus dá quanto? Dá 1,73. Não precisa colocar o graus, não. Precisa. Só pra você. Não precisa não. 1,73. E 60 graus em radianos dá quanto? Como que eu transformo de graus para radianos? Só usar uma condição simples, né? Eu sei que 180 graus é pi radianos. Então, se eu estou querendo 60 graus, eu vou ter x radianos. Quanto que vale o x aqui? Um 1,05. Então, 1,05. Então, agora, se eu dividir 1,73 por 1,05, 1,65. 1,65. Então, foi assim, eu já estou maior que 1,51. Mas se eu quiser economizar, eu posso melhorar. Eu posso lá, ó, beleza, eu tenho que chegar em 1,51, vou colocar aqui, ó, 57 graus. Tangente de 57 dá quanto? 1,54. 1,54. 54 graus, ó, 57 graus em radiano dá quanto? Um redondo, 0,99. Um redondo. Então, tangente de beta sobre beta dá 1,54. Eu já melhorei. Ah, se eu quiser tentar 56 graus, eu posso. Provavelmente aí vai dar próximo de 56 graus e meio, se eu for procurar aí. Mas aí eu já vou usar, já tem bem próximo de 1,51. Então eu vou usar aqui o 1,54. Então eu vou usar 57 graus. Viu? Vai estar perto de 60. Não tenha dúvida, vai estar sempre perto de 60. E aí a gente viu que aquela altura do tubulão, ela vale a tangente do beta. Então agora eu fiquei agora eu panguei aqui, só é cateto oposto, tangente de beta vezes, aqui é falsa elipse, né? Então vai ser B mais X menos DF dividido por 2. Então isso aqui vai dar a altura do meu tubulão, né? Que é, eu vou só fazer o desenho aqui, ó. Se o beta é esse ângulo aqui, ó, é a altura, cateto oposto, dividido por esse comprimento, que vale o B mais o X menos o DF dividido por 2. Então, a altura desse tubulão, tangente de 54 de 57 é 1,54 vezes o B que a gente adotou de 1,5 mais o X de 0,6 menos o DF de 0,6 dividido por 2. Então, esse tubulão aí ia ter uma altura 1,16. de 1,16 metros. Vamos arredondar aqui, né, para 1,20 metros. Então, esse tubulão
2,10 por 1,5 por 0,6. Então, ele vai ter aqui, ó, esse fuste com 0,6, esse comprimento com 2,10 e essa altura com 1,20. Então, lógico, se a minha cota de assentamento total foi 7 metros, isso aqui é o comprimento do fuste, vale 5,8 metros. Porque a cota total foi 7 metros. A altura H0... A altura H0, a gente viu que tem que ser maior ou igual a 20 centímetros. E a gente tem aqui a altura Hzinho, ou H1. Eu prefiro chamar até de H1. No nosso caso ali, ó, se a gente adotar o mínimo, né? Então a gente vai adotar aqui que o H0 é 0,2 metros. Então aí o H1 vai ser o Hzão menos o H0. O H1 vai ser 1,20 menos 0,2. O H1 vai ser 1. Então, a gente pode... 1 metro. Aqui a gente pode ir atrás agora dos volumes desse tubulão. Vou só redesenhar ele aqui. Aqui, ó. 5,20. Cinco e 20, 0,2 e 1, né? H0, H1, L do fuste. Beleza. E aqui a gente tem 0,75, 0,6, que dá os 2,10. Beleza, então a gente vai atrás dos volumes. O que acontece? Aqui nesse formato eu nunca vou conseguir, lógico, desenhar aquele elemento 3D que a gente viu. Mas os nossos volumes aqui primeiro, a gente tem o volume do fuste. Vou fazer de outra cor aqui. A gente tem o volume, a gente tem aí o volume do fuste. O volume do fuste, ele vale a área do fuste vezes o comprimento do fuste. Então, no nosso caso aí, ele é uma área circular com um diâmetro de 60 centímetros ao quadrado dividido por 4, vezes o comprimento do fuste de 5,20 metros. 1,47. Então, 1,47 metros cúbicos, só do fuste. Aí a gente viu, ó, vou até voltar lá no slide que tem isso.
a gente viu que esse elemento, né, a gente tem aqui dentro 2 troncos de cone, uma pirâmide e a parte inferior, né, nesse desenho 3D, que esse desenho 3D, quem sou eu para fazer? Mas olhando aqui na lateral, aqui, ó, no desenhozinho que mostra V1, V2 e V3, os dois semitroncos de cone, dá um tronco de cone, a pirâmide central e o volume da parte inferior, que é a soma de um círculo mais um quadrado, vezes uma altura constante. Beleza, então, a altura do tronco de cone, que é a soma dos 2 semitroncos de cone, vale π vezes h dividido por 3. Então, fazer primeiro aqui o tronco de cone. Então, o volume 1 vale π vezes o H1. É π ou x, hein? Agora eu panguei aqui, é π. É π vezes o H1 dividido por 3. Então, é o raio da base maior ao quadrado, mais o raio do fuste ao quadrado, mais o raio da base vezes o raio do fuste. Então, o volume do tronco de cone vale π, a altura H1, 1 metro, dividido por 3, R ao quadrado. Foi 1,5 metro, então 0,75 ao quadrado, mais o raio do fuste, 0,3 ao quadrado, mais 0,75 vezes 0,3. O 0,92. 0,92. Zero 0,92 metros cúbicos. O tronco de cone. Agora a gente tem o volume da pirâmide. Oxe, tô mal de português, hein? Então, aí, da pirâmide, o volume 2, eu não lembro essas equações de cor, nem amarrado, né? Vale, ó, x vezes H1 dividido por 2, raio da base, mais raio do fuste. Então, vale x vezes H1 dividido por 2, raio da base, mais raio do fuste. Então, aqui o x foi 60 centímetros, vezes o H1 de 1 metro, dividido por 2, multiplico o raio da base, é 1,5 a base, então vai ser 0,75, mais o raio do fuste de 60 centímetros é 30 centímetros. Zero 0,32. Zero 0,72? Desculpa, que falhou mesmo. 3,2. 0,32. Passou um motoqueiro maluco aqui na hora. 0,32
metros cúbicos. E a gente tem aí a parte final, né, que é a parte de altura constante. Nosso português está fugindo da cela. Isso que dá acostumar com o WhatsApp. Corrige para a gente. Altura constante lá, o trecho de altura constante, que é o volume 3, é um círculo que tem área de P ao quadrado sobre 4, mais um retângulo que tem área de X vezes B, essa é a área, vezes a altura constante H0. Então, aí no nosso caso, vai ser π 1,5 ao quadrado dividido por 4, mais 0,6 vezes 1,5, vezes o H0. Zero 0,53. 3 metros cúbicos. Então, o volume total desse tubulão vale o volume do fuste, que foi 1,47, mais o volume do tronco de cone, que foi 0,92, mais o volume da pirâmide central, 0,32, e o da área inferior, né, da zona inferior de altura constante, 0,53. Três e 3,24. 24 metros cúbicos. Então, só nesse tubulão aí ia gastar 3,24 metros cúbicos de concreto. O que acontece? Eu vou deixar de centro para vocês tentarem fazer e a gente corrigir na próxima aula. Vocês já viram qual que é a ideia, já fiz a mais difícil aí. Aí vocês tentem fazer para a gente resolver na próxima aula. Vou mandar esse slide aí e os 2 vídeos lá para vocês daqui a pouquinho. Mas tem aquilo de aproveitar, tipo, condição. Ah, você fala do alívio? Isso. Tem. Você quer que eu já faça aqui pra gente? Não Eu já precisa. começo aqui, se quiser. Eu já começo. Então, aí a gente terminou de dimensionar a falsa elipse, né? Só para relembrar aqui as dimensões dela, para deixar finalizado bonitinho aí, né? Aqui é 0,6, 2,10,
1,50. Nossa, ficou péssimo aqui. Deixa eu apagar esse de cima aqui. Então aqui vai ter 5,20, 1 metro e 0,2. Né? Só para a gente definir que essa aí de divisa ficou nessa condição. Beleza, aí a gente vai ter a centrada, né? O tubulão centrado. Eu vou começar aqui e depois eu quero que vocês tentem ver se vocês conseguem desenvolver o raciocínio dele. Então, o tubulão centrado, a resultante R11, né, o tubulão centrado é aquele elemento que o pilar de divisa está sendo ligado, então ele sofre o alívio. Então, a resultante R11 vale a carga P11 menos a metade do alívio, sendo que o alívio é a resultante R9 menos o P9, né? O que aumentou no R9 com relação ao P9, eu poderia tirar do R11, só que eu só posso tirar a metade disso pela norma. Então, nesse caso aí, a resultante R11 vale a carga do pilar P11 aí, que nós estamos voltando para pegar aí, pilar P11, 1.350. R11 aí, 1.350, menos a carga R9, que foi 1.020. Deixa eu ver 1.020 quanto aqui, gente. Só. Ficou 2 slides em branco aí no meio aí. É isso mesmo, é 1020. 1.020 é redondo. Será que eu deixei de anotar alguma coisa aqui? Puta que pariu. Não. Não. Nós perdemos alguma informação aí. Vocês não anotaram, vocês tomaram ferro. Ficar esperto. Uma informação subiu aí de 2 slides, ó, tá em branco, ó, esse e esse. É bom pra vocês não anotar, agora vocês vão ter que ver o vídeo e anotar. Pelo menos. Parece que perdeu nada, não. Parece que tá tudo aí. É, parece. Tô ficando doido, então não. Não. Então é 1.020 menos a carga P9, que é 850. 890. 890. Dividido por 2. R$ 1.285. Então aí o tubulão do pilar centrado vai suportar 1.285 quilonewtons. Vocês querem que eu resolva ou vocês querem que eu deixe para vocês resolver? Estou vendo aqui que dá até tempo de eu resolver, se vocês quiserem. Depois disso, é uma coisa, né, não? É só porque vocês ficam sem nada para fazer, eu fico assim achando que vocês estão me levando na conversa. Na conversa vocês não estão, né? Porque isso aqui tá parecendo a live do Belônia, né, velho? Só faltou ter cachaça e música. E indo do Cruzeiro tocando. E indo do Cruzeiro tocando, porque é live de macho, porra. Indo de Cruzeiro.
Tá todo mundo aqui vigiando o pão do padeiro aí passando na porta aí. Mas e aí, vou resolver ou nós vamos parar? Pra mim não precisa não, pô, mas o pessoal acha. Não, vamos resolver que vai dar tempo. Então, 1285. Então a gente viu que a gente começa aí o tubulão pela condição de achar o fuste. O diâmetro do fuste vale raiz de 4 vezes. Tá vendo torto demais. Raiz de 4 vezes a carga de cálculo vezes o coeficiente gama C dividido por 0,85 vezes π vezes o FCK. Então, no nosso caso aí, ó, o diâmetro do fuste ia valer raiz de 4 vezes a carga de cálculo vezes o gama C, como não vai ter revestimento, 1,6, dividido por 0,85 vezes π, vezes o FCK do concreto, 25 MPa, é 2,5 kN por metro quadrado. R$35,10. 35,10 centímetros, então não tem jeito, né? A gente vai adotar o mínimo por enquanto aí, 60 centímetros. Então esse vai ser o diâmetro do fuste. Vou atrás do dimensionamento da base. Para dimensionar a base, eu preciso adotar um valor para B. Quanto que a gente vai adotar? Só porque a gente já tem os dados, eu posso adotar o B igual a 3 metros? E quando o B vale 3 metros, o bulbo vale 6 metros. E nessa condição desse bulbo de 6 metros, ó, a gente já fez ele aqui, ó. Quando o bulbo valeu 6 metros, ó, o bulbo valeu 6 metros, a tensão admissível era o NSPT médio, que é o NSPT 6 metros abaixo da cota de assentamento, de 7 até 8 vale 12, de 8 até 9 vale 12, de 9 até 10, 13, de 10 até 11, 12, de 11 até 12, 16, e de 12 até 13, 19. O NSPT médio foi 14, 14 dividido por 30, a tensão admissível, então, foi 0,47 MPa. Então, a tensão admissível aí foi 0,47 MPa. O que acontece? O pilar centrado, né, o tubulão dele é todo circular. Então, para eu dimensionar a base, a área da fundação, ela é igual à carga de cálculo dividido pela tensão admissível. A carga de cálculo foi 1.285, né? Então, já colocando em função do B, a gente vai ter raiz de 4 vezes a carga de cálculo dividido por π vezes a tensão admissível. Acho que esse trem tá meio torto, porque eu tô escrevendo torto nessa merda. Oh, não, filho, não para de funcionar, não. Bosta. Voltou. Então, a tensão, o valor do B aí vale 4 vezes a carga de cálculo, 1.285, dividido por π
vezes a tensão admissível, 0,47 MPa, é 470 kPa. Então, o nosso B calculado aí... 1,87. 1,87. Nossa, então 3 metros nós passamos longe demais. 1,87 metros. Aí, igual em fundações diretas, a gente tem que 0,9 do B calculado. O B adotado tem que estar entre 0,9 do B calculado e 1,1 do B calculado. O nosso B calculado 1,87, então 1,87 menos 10% vai dar 1,69. E mais 10%, 1,87 mais 18, 2,5, 2,05, 2,06. 2,06. Beleza. Então, como a gente adotou um B de 3 metros, não atende. Se não atende, a gente tem que adotar um novo valor para B. Qual valor que eu vou adotar? Lógico, um que esteja dentro desse intervalo aqui é o ideal. Então, um que está dentro desse intervalo aí pode ser 1,8. 1,8 metros. Quando vale 1,8 metros, o bulbo vale 3 metros e 60. Eu só vou pegar a imagem do SPT aqui para a gente colocar aqui para a gente. Só um minuto. Já que não tem nada nesses slides mesmo, vou apagar. Então tá aqui. Então tá, o bulbo de 3,60. Vocês estão sem máscara aí, vocês se fuderam agora. Então aqui na cota de 7 metros, ele tá assente. Um bulbo de 3,60, 7, vai até 10,60. Vai até 10,60 aqui. Então, o NSPT médio dentro desse bulbo é o SPT de 7 até 8, vale 12. De 8 até 9, também vale 12. De 9 até 10 metros, vale 13. E de 10 metros até 10 metros e 60, vale 12. 12,25. Então, a tensão admissível aí vale o NSPT médio dividido por 30. 0,41. 0,41 MPa. Então, aí, o valor do B, a gente viu que vale raiz de 4 vezes a carga de cálculo dividido por π vezes a tensão admissível. Então, o valor de B vai valer 4 vezes a carga de cálculo
1.285, não é isso? Isso mesmo, 1.285 dividido por π vezes a tensão admissível, 0,41 MPa, é 410 kPa. Deu 2. 2. Nossa, mas foi na pinta da berola, fala a verdade. Então aí, no conceito, né? Esse aqui é o nosso B calculado. A gente tem que 0,9 do B calculado tem que ser menor que o B adotado, e o B adotado tem que ser menor que 1,1 do B calculado. Então, 0,9 de 2 vai dar 1,8. O B adotado menor ou igual a 2,20. Nós demos sorte total, né? Então, o valor do B aí, 1,8 metros. O adotado, né? O adotado. Então, tá ok. Aí, qual o valor que eu uso? 1,8 ou 2? Tanto faz. Mas o que a gente calculou na pinta é 2. Então, vale a pena aí usar o B final aí, valendo 2 metros. Então, esse tubulão aí, ele vai ter 0,6 de fuste e 2 metros de diâmetro. Então, aí agora a gente pode determinar a altura do tubulão. A altura do tubulão. A gente viu que na condição da altura, a altura vale tangente do ângulo beta, que a gente tem que determinar. No caso de tubulão centrado que não tem o x, vale o B menos o DF dividido por 2. Para a gente achar o beta, a gente viu que tangente de beta sobre beta tem que ser maior ou igual a tensão admissível sobre a tensão do concreto à tração mais 1. É só desenhar aqui do lado para a gente aqui, ó, o tubulão. Então aqui ele tem 2 metros. E a gente está atrás aqui da altura H. A tensão do concreto à tração, a gente já viu que ele vale 0,4 da resistência do concreto à tração média. Isso tem que ser menor ou igual a 0,8 MPa. A gente já calculou lá atrás e viu que no caso do FCK 25 MPa, que é o que a gente está utilizando nesse caso, essa tensão do concreto à tração deu 0,8. Então, aí, tangente de beta sobre beta tem que ser maior ou igual. A tensão admissível que a gente está considerando é 0,41 MPa, dividido pela tensão do concreto à tração de 0,8 MPa, mais 1. 1,51. Deu o mesmo valor, 1,51. Então, se é 1,51, a gente já viu que esse ângulo beta aqui, ó, esse ângulo beta, a gente já viu que ele vale 57 graus.
Então, nessa condição, a altura desse tubulão vale tangente de 57, que multiplica o valor do B menos o DF dividido por 2. Um 1,08. 1,08 metros, então a altura aí 1,10 metros. Então esse tubulão aí vai ter 2 metros, que vai ter 0,6. Se ele está assente a 7 metros e a altura total é 1,10 m, a gente tem 5,90 de fuste. O H0 aqui, embaixo, maior ou igual a 0,2. O H1 é o H, que a gente já achou que vale 1,10 menos o 0,2. Então, vai valer 0,9 metros. Então, essas são as dimensões do nosso tubo. Então, aí, o volume, a gente pode determinar os volumes desse tubulão. Então, a gente vai ter primeiro o volume do fuste, que vale a área do fuste, π vezes o diâmetro do fuste ao quadrado dividido por 4, vezes o comprimento do fuste, que a gente determinou que vale 5,9 metros, Um 1,67. 1,67 metros cúbicos. Então, esse aqui é o fuste. A gente tem aí o tronco de cone, e o volume vale π vezes o H1 dividido por 3. Eu não estava nem colocando agora, vou botar agora, já coloquei, vou colocar. E multiplica raio da base ao quadrado, mais raio do fuste ao quadrado, mais raio da base, vezes o raio do fuste. Então, o volume 1 vale π, a altura 1 a gente viu que vale 0,9, dividido por 3, raio da base, 1 metro, mais o raio do fuste ao quadrado, mais o raio da base, vezes o raio do fuste. Um 1,31. 1,31. E por fim a gente tem a parte do disco inferior, que vale a área da base, né? Então vai ser π vezes 2 ao quadrado sobre 4, vezes o H0 de 0,2.
0,63. 0,3 metros cúbicos. O volume de concreto total desse tubulão aí, 167 mais 1,31 mais 0,63. 2,98. 3,61. No outro lá deu 3 ou 4 valores para calcular? Lá deu 4, porque lá a gente tem a pirâmide do centro, né? Ah, sim. Nesse aqui não tem essa pirâmide central, porque não tem o valor do X, ele é totalmente circular. É verdade. O crônico de cone é interligado. Então, moçada, por hoje. Manda esse slide pro Marcelo mandar no grupo lá. Beleza. É porque eu tô sem o outro telefone aqui, daqui a pouco eu tô mandando aí. Vou botar o vídeo também, beleza? Beleza, valeu. Valeu, moçada. Valeu. Vamos parar a gravação. Como que eu faço? Interromper a gravação.